Bom dia, hoje a gente vai corrigir a atividade que está escrita assim, em atividade, e ela é sobre a coesão sequencial 1, fica na página 107 a 109. Aí temos uma charge que você vai acreditar, acabo de ser despedido. E aí vocês verem duas pessoas, cada um com a placa de emprego. Um oferece o emprego e o outro empregado. Então, por isso que um é despedido. Então, vamos lá. A charge dramatiza um grave problema social no Brasil, o do desemprego, analisando a combinada da linguagem verbal e a não verbal, explica. Porque a situação retratada é irônica. Então, justamente a ironia está aí, esse não é para responder. A ironia está no momento em que um tem uma placa, ele é funcionário de procurar emprego, né? Procurar empregadores, ou aliás, empregados, funcionários, oferece, e o outro é de arranjar emprego. Então, quando um arranja emprego, o outro é demitido, é mais ou menos por aí. E reescreva a fala, você não vai gritar, acabo de ser despedido. Explicando a relação entre as orações por meio de uma conjunção ou de uma locução equivalente. Manter o sentido original. Você pode dizer, você não vai gritar, mas acabo de ser despedido. Mas aí, na verdade, não era para vocês responderem. A resposta, que manter o sentido da frase, deve conter o uso de conjunção ou de locução equivalente, manutenção do aspecto verbal, uso do verbo no modo subjuntivo ou de forma nominal infinitiva. Bom, isso aí era uma questão que eu coloquei, mas não vou pedir para vocês responderem. Agora, a questão 2, soltei a questão 1. Enem, resposta que mantém o sentido da frase, gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas, a partir da Itália. Então, esse texto aí fala de uma história do nome da origem gripe. E a pergunta é: para se entender o trecho como unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que a coesão por elipse do sujeito aí a letra supõe-se que fizeste referência ao mundo violento, como o vírus se apossa do organismo infectado. A resposta correta, a letra A, você já sabe o que é elipse. Elipse é a falta de um elemento, mas que no segundo texto dá para você identificar que elemento é esse pela leitura do texto anterior. Aí nós temos mais outra questão: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante. Aí diz: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão além disso marca a sequência de ideia, porque você sabe que além disso é porque você já colocou a informação, você vai estar colocando mais outra, então por isso que diz que é sequência de ideia. Aí o mais também é contraste, mas também não é contraste, porque você sabe que o mais também ele dá ideia de adição, e os outros aí também não estão corretos. Então, o correto é a letra A. Aí tem o quarto: a inteligência do herói estava mais perturbada. Acordou com os berros da bicharia, lá embaixo das ruas, disparando entre malocas temíveis.
Então, aí nós temos questão, aí resposta é: alguns vocábulos possuem propriedade de retomar integralmente uma ideia já apresentada antes. Essa propriedade é observada no vocábulo grifado em aí estava nostálgico assim. Mais outra questão: quando eu era criança, passava todo o tempo desenhando super-heróis. Então, recordo o historiador da mitologia Joseph e assim por diante. Então, vamos ver aí, o texto é longo. Vocês poderiam ter lido esse texto no livro de vocês. E aí, o quinto é o seguinte: a utilização de testemunhos autorizados, como o de Fellini, é uma conhecida estratégia retórica. O uso dessa estratégia produz no texto o efeito de confirmação dos posicionamentos do autor. Então, é a forma que nós chamamos de argumento. São recursos utilizados para você sustentar a sua argumentação. Que aí são algumas informações que muitas vezes, para se sustentar uma argumentação, a gente precisa buscar informações de outras pessoas e usa alguns recursos. Bom, gente, nós terminamos nossa aula por aqui e essa correção eu vou colocar agora. Bom dia.